O homem trabalha pro resto da vida, né? Cristo trabalhou só uma vez. Fala amém, irmãos. Você vê que a eficiência de Cristo é maior que a dos homens. Versículo 13. É, daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Tem uma versão que fala escabelo dos seus pés, não é a mesma coisa, né? Parte dos pés. Depois que Satanás foi destruído, né? Depois que Satanás, o falso profeta, a besta e os anjos que se rebelaram, né? As pessoas que não aceitaram Cristo, não tiveram o nome no livro da vida, depois todos foram destruídos, né? Deus vai parar de ficar sentado. Jesus, né? Você que não aceitou o Senhor, ainda dá tempo. Deus não quer te mandar para o inferno. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Apagar o seu passado. Então faça essa oração comigo para que não fale o seguinte para você: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Para que não faça essa oração, né? Venha, o Senhor vem estar aceitando o Senhor, vem fazer comigo. Pai, perdoa o meu pecado. Eu aceito o Senhor como meu único, legítimo, suficiente Salvador. Eu sei que sou pecador e careço da sua glória. Eu preciso do perdão do seu pecado. Está consumado, o Senhor disse. Me salva, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Ele aperfeiçoou para sempre todos que foram santificados. A pessoa vê essa passagem que pensa que a santificação é por obras. Mas a palavra de Deus fala, né, que as nossas obras são como prata de imundícia. Fala isso em Ageu. Isaías também fala. Mas, porém, na nova aliança nós somos santificados por Cristo. Ele explicou lá atrás, vocês lembram? Pela cruz do Calvário. Não é santificação mais igual no Antigo Testamento, mas a santificação que Cristo nos deu, que é completa, perfeita, imaculada. Fala amém. Versículo 15. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Tipo assim, o Espírito Santo está confirmando tudo isso. É isso que Paulo está querendo dizer. É Paulo, o autor de Hebreus, né? Que escreveu Hebreus. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Tipo assim, vai ter uma nova aliança que Deus iria fazer depois, né? Daqueles dias. Depois que acabasse a antiga aliança. Porque Jesus veio. Está entendendo? Diz amém. Porém as minhas leis no coração deles e escreverei na sua mente. Eu expliquei isso aqui no capítulo passado, capítulo 9, para quem não viu, vai lá ver. Versículo 17. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Fala amém, aleluia. Deus nunca mais, você que aceitou o Senhor, né? Você viu o contexto aqui, né? E foi santificado por Ele, não por você mesmo. Deus não vai lembrar mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Fala amém. Versículo nunca mais vai lembrar, está falando. Versículo 18. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. A casa foi perdoada uma vez na cruz do Calvário, não há mais necessidade de Cristo voltar e morrer na cruz de novo. O perdão é apenas uma vez, né? É para remissão de pecados, a retirada de pecados. Fala amém. Quem crê. Um apelo à perseverança, o título da palavra do 19 até o final, até o 39. E Paulo está fazendo um apelo para eles continuar perseverando na comunhão, no partir do pão, né? Enfim, vamos continuar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E Paulo está falando, né, para as pessoas terem plena confiança para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, né, ao lado de Jesus. Quem crê diz amém. Um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Deus abriu um novo e vivo caminho, depois que ele rasgou o véu, né? Ele disse no grego tetelestai, está consumado. Depois disso, né, abriu um novo caminho. Inclusive tem um louvor do Fernandinho que fala, né, novo e vivo caminho. Versículo 21. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um grande novo sacerdote, que é Cristo. Vou explicar no capítulo 7. Você não viu? Você vai lá ver. Versículo 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Não vou explicar novamente, não, porque lá foi explicado detalhadamente. Esse capítulo todo foi explicando detalhadamente isso. Então, para a gente chegar com o coração sincero diante de Deus, é com fé. Essas duas coisas. Os capítulos anteriores aí falavam, né? As pessoas não entraram na terra prometida por falta de fé e com o coração mau, perverso. Aqui está falando para ter essas duas coisas, né? O coração sincero e a fé. Para chegar a Deus. Mas não se achega assim, né? Ao santo dos santos, com ousadia.
Antigo Testamento você tinha que santificar com a força do braço. Hoje nós somos santificados por Cristo, morreu na cruz. Ficou isso nos capítulos passados, não é eu que estou falando. Então, nos capítulos, perdão, nos versículos passados. O nosso coração foi purificado de uma consciência má, o nosso corpo lavado com água pura. Tipo assim, Deus deu um coração novo, deu pra gente. A gente se converteu, tirou toda a maldade, né? E somos lavados com água pura, ou seja, o batismo, né? Então, vamos lá. Versículo 23. Mantenhamos firmes a esperança que professamos. Tipo assim, a gente manter firme a esperança, né? Que a gente tá falando aqui agora, professando, falando. Pois aquele que prometeu é fiel. Jesus nele prometeu, ele é fiel. Deus é fiel para cumprir. A Bíblia fala que Deus é velas para cumprir. Amém. Jesus prometeu, né? Nosso paizinho, nosso santuário. Está sentado no trono, acima, né? Versículo 24. Importamos-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tipo assim, a gente se importar com os outros. Tem pessoas que se importam com os outros, eu não. Eu me importo sim com as pessoas. Tem que continuar fazendo isso para que todos juntos façam as boas obras juntos. Tem que continuar importando com as outras pessoas. A gente não se importa, né? A gente tem que se importar. É um dever dos cristãos. Né? Versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja. Tá? É importante se reunir como igreja, tá vendo? Hoje é muito pregado que não deve se reunir a igreja, né? A igreja são os membros, não é o templo, né? É os membros. Nós somos o corpo de Cristo, a noiva apaixonada. Hoje em dia tem uns desigrejados que falam mal da igreja, né? Mas ele está falando da importância de se reunir. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Tipo assim, o costume de alguns é congregar. Se alguém não quiser congregar, tudo bem. Isso que o Paulo está querendo dizer. Mas seria melhor se congregasse. Os desigrejados, se eles conseguirem continuar servindo a Deus até o final assim, sem ir em nenhuma igreja, está tudo bem também. O importante é buscar a Deus. Mas na igreja é mais fácil, não, do que em casa. Então vamos lá. Sobretudo agora vocês veem aproximar-se o dia que o Senhor vai voltar. Fala, hora Maranata, vem, Senhor Jesus. Aviva-nos, vem nos buscar, Paizinho amado. Assim como o Senhor nos prometeu. Versículo 26. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Mas há apenas uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. O que Paulo está falando, para quem não aceitar o Senhor, né? Para quem continuar também nas práticas do pecado, ele vai para o inferno, em outras palavras. Versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, quem não obedecia algum mandamento da lei de Moisés era morto sem misericórdia, não tinha misericórdia para ele. E era apedrejado. Mas tinha que também ter 2 ou 3 testemunhas confirmando. Continuando aqui. Versículo 29. Quanto mais severo castigo julgam vocês merecer, aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Querendo dizer o seguinte, todas as pessoas que machucaram Jesus, né, a gente quer que eles paguem mais ainda. No caso das pessoas da época. Crucificaram Cristo. É Paulo fazendo uma pergunta. Tipo assim, vocês não insultaram Cristo também, né? Não profanaram o Espírito da graça, tipo assim, não desprezaram o Espírito da graça, que é Jesus, né? Vamos ver o que o versículo 30 vai falar. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, no caso de Jesus, né? Jesus vai fazer a vingança, não precisa desse povo se preocupar. Mas Paulo está falando também que essas pessoas aqui, aquelas que também estavam gritando, crucifique, crucifique, agora elas tinham convertido, né? Algo terrível vai cair nas mãos do Deus vivo, só que eles se converteram, né? Mas Paulo está falando para quem não se converteu. Continuando aqui. Lembremos nos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, não suportaram muita luta e muito sofrimento. Tipo assim, depois que vocês receberam o Espírito Santo, eles passaram por muita luta e muito sofrimento. Mas também passamos, sim ou não? Versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Tipo assim, passou por problemas publicamente, né, por insultos e provocações. Quem nunca passou, né? O que cristão passa, sim ou não? Vamos lá. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Depois que eles venceram aquilo, né, eles foram solidários com outras pessoas que estavam passando por aquilo. Ajudaram outras pessoas. Porque se a gente passa pela luta, pelo sofrimento, a gente dá testemunho e ajudar outras pessoas. Isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 34.
Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens. Tipo assim, eles ficaram tristes que as pessoas que estavam na prisão, ajudaram eles também, né? E, e pegou os próprios bens deles e deram para aquelas pessoas. Paulo está elogiando esse pessoal da época. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Tipo assim, eles iam ter um bem superior e permanente que é no céu, né? A glória divina. Deus ia dar coisas melhores para eles aqui na terra também. Os que eles deram, né? Eles tinham também faltando, né? Se for dar para prejudicar você também, não dê, né? Deus não se agrada disso também. No caso que estava sobrando, né? Por isso que eles deram para ajudar as pessoas das prisões. Está entendendo? Diz amém. Versículo 35. Por isso não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Vocês não abandonaram a confiança em Cristo e já vai ser recompensado. Esse pessoal ainda não tinha sido recompensado, sabe? Ele tinha passado pelo problema, ela estava ajudando outras pessoas, mas eles não tinham passado pela recompensa ainda. Mas eles vão ser recompensados ainda. A palavra serve para você que está passando pelo vale, né? Ou já Deus vai te recompensar. 36. Portanto, vocês precisam perseverar. Para receber de Deus, tem que perseverar. A Bíblia fala até salvação é por perseverança também, né? Ele perseverar até o fim será salvo. Em Romanos fala que ele confessar com a boca, né? Que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas também, Jesus também falou para os apóstolos, também fala no Apocalipse também, né? Que ele perseverar até o fim será salvo. Ele tem que confessar com a boca, com a oração que eu fiz com vocês, né? E permanecer até o final buscando a Deus. Tem que ter essas duas coisas para ser salvo. Vamos lá. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A gente recebeu o que Deus prometeu, a gente tem que perseverar, que é no tempo dele, né? Eclesiastes 3:1. É o tempo determinado para cada coisa aconteça debaixo do céu. Vai acrescentando, né? Há tempo de colher, há tempo de plantar, vai falando. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele quem virá e não demorará. Jesus vai vir em breve, que não vai demorar. Apocalipse, nos últimos versículos, fala: eis que vem sem demora. Jesus fala, né? Tá pensando, por que Jesus não veio ainda aqui? Faz mais de 2000 anos que ele veio, né? É porque Pedro fala, né? Em 2 Pedro, se não me engano é 3:10, mas não tenho certeza. Fala que para Deus 1000 anos equivale a um dia, né? Ou seja, para nós 1000 anos, mil anos é 1000 anos mesmo. Mas para Deus é um dia só. Então, quer dizer que depois que Cristo veio na Terra, passou para Deus só 2 dias. A gente está no ano 2025 depois de Cristo. Né? A gente está para entrar no terceiro ano já, né? Mas no ano 3000, que vai ser o terceiro ano para Deus. Tem gente que acha que Jesus vai voltar no ano 3000 por isso. Ressuscitou o terceiro dia depois da cruz, né? Tem gente que acha que vai ser em 2030. E especulações, ninguém sabe o dia e a hora. Jesus mesmo falou, né? Continuando aqui. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. A gente que é justo, né? A gente vive pela fé. Fala amém. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Tipo assim, se você desistir, Deus não vai te agradar de você. Só se agrada daquele que vai até o final. Deus só se agrada daquele que vai até o final. Quem crê diz amém. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição. Nós não somos as pessoas que retrocedem para ser destruídos, né? A gente vai até o final. Fala amém. Eu também falo, né? Avança para o alvo é Cristo. Mas os que têm fé para a perseveração da vida. Tipo assim, igual eu falei com os irmãos. E perseverar até o fim será salvo, né? O Paulo está fazendo incentivo para se perseverar até o fim, para continuar tendo a salvação. Incríveis. Mas milagres, maravilhas Deus quer. Deus tem preparado o nosso meio. Incríveis, amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos. Você vai vencer. Deus de Emanuel, que significa Deus conosco, te abençoe. Dê graça e sabedoria eterna. Renovo um caminho novo para você passar. Quem não conhece, me chama Mateus. Que Deus Emanuel esteja conosco. A glória de Deus advia aqui, nesse santo templo, neste santo lugar. Eis-me aqui, Senhor. Hoje a gente vai estudar Hebreus capítulo 10. No Novo Testamento, perdão. Ele fala antigo, errado. Pega sua Bíblia de papel e vem estudar conosco. Pai, conhecedor de corações. O Senhor vem estar fazendo aqui presente conosco, meu Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça, meu Pai. Que venha ser que nem na cidade de Cesareia, onde foi pregado o Evangelho, muitos creram, muitos se converteram. Nós que venha ser assim também. Vamos fazer um caminho novo para a gente passar, linho fino, puro e escarlate.
Você vai vencer, você vai conquistar. Então vamos lá, né? O título da palavra o sacrifício de Cristo é definitivo. Do versículo 1 ao 18. Então vamos lá. Vamos ver o que fala da lei sacerdotal. Vamos ver o que fala da lei sacerdotal neste capítulo. Versículo 1. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Falando assim, que a lei só serviu, né, para os benefícios que iam vir depois. Cristo, a sua graça salvadora, as bênçãos. A lei só serviu para isso, para Cristo vir depois. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Então vamos lá. Por isso ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei tinha que sacrificar ano após ano, os mesmos sacrifícios sempre. Mesmo fazendo essas coisas repetidas, não conseguia se aproximar o povo de Deus para adorar a Deus 100%, porque eles precisavam de um sumo sacerdote, sim ou não? Hoje o sumo sacerdote é Cristo, hoje todos nós podemos ser chegados a Deus, ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Fala amém. Deus revela para cumprir. Versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Tipo assim, se a gente continuasse fazendo esse sacrifício, eles não iam ser mais aceitos por Deus? É uma pergunta. Vamos ver a resposta. Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Versículo 3. Contudo, esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados. Versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pode querer dizer o seguinte: não adianta nada mais fazer aquilo lá, porque agora o sangue do bode e do touro não tira mais os pecados. Quem tirou foi Cristo, né? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava vindo pela primeira vez, Jesus que tirou o pecado. Paulo está falando aqui que o touro e bode não consegue tirar o pecado. Aquilo lá só foi para o povo uma noção que Cristo viria para tirar o pecado. E na época não tiraria também. Quando Cristo veio, tirou o pecado de toda a humanidade, né? Do passado, do presente e do futuro. Tá entendendo? Diz amém. Nos capítulos anteriores explicou, né? No capítulo 7, o sacrifício de Cristo só foi uma vez. Só foi uma vez. Que isso não vai cruz toda vez que você peca, não. Tem pregador que fala isso. Mas está errado. O que explica em Hebreus é que a pessoa que está no mundo, que não quer saber mais de Deus, não quer se arrepender mais, esse sim que leva Cristo para a cruz de volta, sabe? É isso. Paulo explica na Bíblia, é esse, entendeu? Então vamos lá. Versículo 5. Pois quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Versículo 6. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, versículo 7. Aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Falando aqui, né, que Cristo, o sacrifício não agrada mais a Deus, e que Cristo veio para fazer no nosso lugar. Isso está falando. Então também que Cristo não agradou a todos, muitas pessoas de Israel rejeitaram ele, sim ou não? Ele veio para o povo de Israel, sim ou não? No Monte Sinai foi dada a lei, né? No Monte Sião a graça. Então quando Cristo veio, muita gente rejeitou. Então vamos lá. Versículo 8. Primeiro ele disse, no caso de Jesus: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Tipo assim, Deus não quer mais sacrifícios mais. O único sacrifício que agradou ele foi o de Cristo, né? Deus não quer mais sacrifício. Embora eles fossem oferecidos conforme a lei, eles foram até oferecidos conforme a lei, mas não era da vontade de Deus desde o começo. Continuando aqui. Então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. No caso de Cristo, né? Cristo foi o perfeito sacrifício no nosso lugar. Não está entendendo? Diz amém. Se tem alguma dúvida até agora, deixa nos comentários. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Nós fomos santificados por Cristo, né? Tem pregador que fala que você tem que andar em santificação, né? Isso era na antiga aliança. Hoje nós somos santificados por Cristo. A Bíblia mesmo está explicando aqui. Ó. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Não pela nossa vontade, mas porque Cristo fez por nós. Amém. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todos. Quando Cristo foi morrido, né? A gente foi santificado também. Ele fala que foi para a nossa santificação. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos, repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas até hoje os religiosos ainda fazem sacrifício e não podem remover o pecado. O único que removeu foi Cristo, né? Esse sacrifício não pode.
Aquela era, o Paulo explicou nos primeiros versículos desse capítulo aqui, era só para as pessoas saberem, né? Era uma simbologia, né, de Cristo. As pessoas sabem o que Cristo faria, né? As pessoas têm uma noção. Então ela nunca tirou o pecado de ninguém e nunca vai tirar. Quem tirou foi Cristo. Então vamos continuar. Versículo 12. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, único, né, uma única vez, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Porque Cristo fez um trabalho uma única vez, foi para a cruz, morreu no nosso lugar, né? Levou açoites, batatas, espinhos no nosso lugar. Esse trabalho só uma vez, Jesus trabalhou só uma vez, tirou o pecado de toda a humanidade, do presente, do passado e do futuro. Quando acabou de trabalhar nele, disse: está consumado, ou seja, a obra está completa. Ele foi e se assentou diante de Deus, né? Para descansar para sempre. Fala amém, quem está entendendo.